Olá, fãs de ficção científica, fantasia, terror e monstros. Aqui é o Luiz do Monstros e Aventuras. E hoje vamos falar de um filme de 1921, que é japonês, que é precursor justamente da ficção científica e fantasia japonesa. Isso 30 anos antes do Godzilla, que Godzilla é o grande filme que cria o gênero do tokusatsu. Isto é uma forma própria de usar efeitos especiais e contar histórias que a gente conhece até hoje, principalmente por obras como Jaspion, os Power Rangers, o Kamen Rider, né? E o que acontece? Só que antes disso já existia no Japão, só que Godzilla reestruturou, reorganizou as coisas, porque o cinema estava bem detonado depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, por uma série de fatores, né? Tanto políticos quanto a questão de estúdios que foram destruídos por bombardeios, os recursos desviados pelo governo japonês para a guerra, ou muitas obras que foram censuradas também. Então Godzilla reestrutura e reorganiza o cinema japonês, tanto que um dos criadores do Godzilla, que é o Eiji Tsuburaya, depois ele criaria a primeira franquia longeva de super-heróis japoneses, que é justamente o Ultraman. Mas, retornando no tempo, nós temos em 1921 Igetsu Jiraiya. Pois é, porque o ninja Jiraiya, na verdade, é um ninja de lendas japonesas. Então, histórias dele já existem há séculos por lá, e a gente tinha, inclusive, peças de teatro adaptando várias lendas de heróis lendários, vários ninjas e samurais com poderes mágicos, inclusive, no meio dessas fábulas. E essas adaptações, essas peças de teatro, esses shows, é que foram a base do início do cinema japonês. E o que se trata justamente esse Jiraiya de 1921, galera? Aqui nós temos o herói em um filme mudo de 20 minutos de duração e que, inclusive, ele praticamente quase não existe. Fala, ou mesmo aquelas plaquinhas que tem, que resume a história ao longo, ou mesmo os diálogos ao longo da história, que é tão conhecido nos cinemas mudos, principalmente aqui no Ocidente, quase não tem, praticamente não tem nesse filme, né? Quase, então você pode, inclusive, assistir direto sem saber inglês, que normalmente tem as legendas, ou japonês, né? E ver tudo praticamente como um grande show contando diversos trechos da lenda do Jiraiya. Então, a primeira historinha é basicamente o Jiraiya tentando resgatar uma criança de um exército que quer pegar ela. A segunda, ele tem que achar um traidor no meio do exército. A terceira é a luta contra o que tem poderes como o dele, que sim, aqui o Jiraiya ele tem poderes. Ele, além de ser extremamente habilidoso, capaz de lutar contra tropas inteiras com as mãos nuas. Então, uma das grandes coisas do filme é que mesmo nos anos 20, a gente já tem a luta do herói contra tropas inteiras com armas, e ele, inclusive, é capaz de aparecer e desaparecer, inclusive, algumas vezes com aquela famosa nuvem de fumaça ninja, inclusive é capaz também de se transformar em sapo para poder lutar contra os adversários, um sapão gigante, inclusive, gente. E a próxima e última história, ele tem que lutar contra um sacerdote que está tentando entrar dentro do feudo. E isso tudo ocorre ao longo desses 20 minutos e é muito mais uma espécie de show de danças com espadas do que uma contação de histórias como a gente conhece mais tradicionalmente. Inclusive, os personagens, eles não estão com aquelas roupas pretas tradicionais de ninja, ou aqueles super armaduras enormes que a gente gosta de ver em certos filmes samurai. Não, aqui eles estão usando kimonos extremamente detalhados, então as tropas não são iguais. Cada personagem do fundo, ele usa um kimono detalhado, cheio de detalhezinhos, de arabescos diferentes, basicamente, né? Deixando tudo, mesmo sendo um filme branco e preto, digamos assim, tudo meio colorido, diga-se de passagem, né? Então, é um grande show de dança, acrobacia, usando espadas, armas, diversos tipos de coreografia, e isso faz parte, inclusive, tudo aquilo que eu tô falando, da própria tradição japonesa de cinema que existia até esse período. Pois o cinema no Japão, ele é introduzido na famosa Era Meiji, sim, aquela mesma de Samurai X, onde temos o governo finalmente reunido sobre a figura do imperador, que começa a industrializar o Japão, e aqui as primeiras obras de cinema, elas são feitas com a tecnologia trazida da Europa e dos Estados Unidos,
sendo originalmente filmagens justamente de shows de danças e peças de teatro, sendo que parte dessas peças de teatro eram justamente criadas para criar um clima onírico, meio de fábula mesmo, para contar justamente essas histórias orais de fábulas e lendas, né? Inclusive adaptação, inclusive até de teatros de bonecos que eram filmados, né? Então, tudo isso influenciou na produção dessa linha, né? Então, a gente tem, inclusive, o diretor do filme, que é o Mizu Makino, ele era justamente especializado na produção de filmes de combates de espadas. E olha, início do século XX, a gente já tem um cara especializado em fazer esse tipo de filme, galera. O que inclusive contrasta aqui com o Ocidente, onde histórias de combate e tudo mais, a gente nunca teve uma grande coreografia das primeiras histórias, né? Com umas raras exceções, diga-se de passagem. Então, nós temos toda essa linha de cinema que é produzido, e aqui a gente quase não tem, inclusive, falas também, porque é o seguinte, no início do cinema, quando eu tinha realmente, inclusive, aqueles filmes mais curtos de 5 minutos de duração, que era o padrão, a gente tinha, desde o Ocidente, o contador de histórias que ficava em frente da tela e contando o que ia acontecendo. Inclusive, eu cheguei a fazer uma exibição aqui no nosso canal do filme Viagem à Lua, do Georges Méliès, onde eu realmente faço esse papel para pegar e ficar contando o que tá acontecendo, galera. E aqui no Japão, essa figura acaba ganhando o nome próprio, que é o Benshi, e ele fica muito famoso. Então, até os anos 20, o Benshi, ele continua pegando e aparecendo lá com o filme sendo mostrado na tela e ele contando a história que ia acontecendo. Ao mesmo tempo que nos anos 20, a gente já tem longas metragens, inclusive coisas como o Gabinete do Dr. Caligari na Europa. E então a gente tem um desenvolvimento próprio que ocorre no cinema japonês, ao mesmo tempo que ele também está pouco a pouco absorvendo novas técnicas que estão indo na Europa e misturando com as suas próprias técnicas circulares de contação de história, sendo que o cinema falado só entra nos anos 30 e com um certo grau de resistência justamente pela pressão e pela popularidade que os benches tinham na região. Inclusive, existe um artigo muito legal sobre esse início do cinema japonês justamente no site Plano Crítico, para quem quiser dar uma olhada. E, para finalizar, nós temos umas coisas interessantes que quando a gente observa esse filme do Jirai, que está completinho no YouTube, como eu disse, você não precisa saber nada, nem japonês, nem inglês, é só você pegar e curtir, que você vai entendendo o ritmo da história. É muito mais um grande show de coreografias. Sendo que nós temos um momento onde o herói, ele luta contra alguém que tem poderes similares e que ele acaba lutando contra duas pessoas ao mesmo tempo, inclusive. Inclusive, esse herói com poderes similares, ele se transforma em cobra. E justamente no seriado Jiraiya, o Incrível Ninja, de Tokusatsu, que passou aqui no Brasil, inclusive tem disponível, inclusive, em sistemas de streaming atualmente, temos justamente um episódio duplo, onde o herói Jiraiya tem que lutar contra dois inimigos ao mesmo tempo, que é um dos principais, onde ele, inclusive, ele evolui moralmente, evolui de técnica, ele evolui a armadura dele, e um deles justamente se transforma numa espécie de dragão serpente, né? Então você começa a inspirar até onde essa cena inspirou o Jiraiya, né? Até as lendas, ou ele simplesmente bebeu das mesmas lendas que originaram justamente essa história. Inclusive, existe um episódio do Jiraiya, o Incrível Ninja, onde ele vai visitar o templo dedicado justamente ao herói Jiraiya original do Japão. E vocês já conheciam esse filme? Quais outros filmes mudos de ficção científica, terror e ação vocês já assistiram, galera? Coloca aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!